Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Sisudo em Palavras. Eu sou o Caio Canuto e nessa data, nesse domingo de Páscoa, eu quero falar com você exatamente a respeito da Páscoa. Para começar a falar a respeito da Páscoa, para começar a falar a respeito dessa comemoração mundial, eu quero te dizer primeiro que a Páscoa não é feita, a Páscoa real, claro, né? Eu estou te falando da Páscoa real para um cristão. Ela não é feita de chocolate, ovo de chocolate, nem de coelhinho. Na verdade, a Páscoa, o simbolismo, a simbologia da Páscoa de verdade é um cordeiro. Então vamos lá, vamos começar pela primeira Páscoa que existiu na Terra. Ela começou lá no Egito, há cerca de 3.000 ou 3.500 anos atrás, ou uns 1.500 anos antes do próprio Jesus Cristo. Como aconteceu? Na época em que Moisés andou aqui na terra, na época que Deus chamou Moisés, Deus levou Moisés para o deserto e na volta do deserto, quando Deus já tinha ensinado tudo o que deveria ensinar para Moisés, ele voltou para o Egito, Moisés voltou para o Egito e ali começou o processo de libertação de Israel. Mas Faraó, que era o rei do Egito na época, não queria deixar o povo de Israel ser libertado por Moisés. Não libertou o povo de Israel. E a Bíblia diz que Faraó endureceu seu coração. Aliás, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo hebreu ou o povo de Israel na época, e para que os sinais de Deus se manifestassem e Faraó fosse persuadido ou convencido de que deveria libertar o povo de Israel, aconteceram algumas pragas no Egito. E aconteceram 10 pragas. A última praga, ou seja, a 10ª praga, foi a praga do anjo da morte. Como aconteceu? Deus disse que o anjo da morte iria passar sobre todas as casas, aliás, dentro de todas as casas, e iria ceifar a vida do primogênito daquela casa. E mandou que todo o povo de Israel, todo o povo hebreu, todo o povo escolhido, matasse um cordeiro ou imolasse esse cordeiro, e eles deveriam passar o sangue desse cordeiro morto nos umbrais das portas, ou seja, nos batentes das portas, e quando esse espírito da morte passasse pela casa, ele passaria sobre a casa porque viu o sangue daquele cordeiro. Ou seja, o sangue do cordeiro virou uma espécie de redenção, uma espécie de proteção de Deus para que o espírito da morte matasse apenas o primogênito daquela casa que não tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E você pode entender que naquele dia muitas pessoas morreram dentre esses primogênitos de cada família. Da maioria dos egípcios, o primogênito morreu, porque eles não tinham a cultura, eles não eram servos do Deus vivo. Então, para a maioria dos egípcios ali, o primogênito de cada família morreu, exceto aqueles que creram naquela praga que seria enviada. Mas para que você entenda o real significado da Páscoa, a Bíblia, ela é um livro que revela Jesus. Ela não é um livro contado apenas para mostrar como foi a primeira pessoa, ou seja, Adão e Eva. A Bíblia não é um livro que conta a história da raça humana. A Bíblia não é um livro que conta a história dos animais. A Bíblia é um livro que revela o Salvador desse mundo. E o que significa isso? Significa que muitos rituais, muitas práticas, muitas comemorações, muitas festas revelam o que iria acontecer. E a Páscoa, ou a primeira Páscoa, já revelava o que seria a salvação do mundo. Porque na primeira Páscoa, os hebreus foram libertos pelo sangue do Cordeiro. E ali aconteceu a libertação do povo de Israel do Egito. Agora, quando Jesus veio e se sacrificou pela raça humana, ele não livrou nós
do Egito, ele não livrou nós de algum lugar, ele não livrou nós da opressão de Roma ou da opressão de qualquer governo que exista. Ele nos livrou do pecado. Então o cordeiro no Egito foi morto para que as pessoas fossem libertas, e o anjo da morte matou o primogênito daquele que não tinha proteção do sangue, e Jesus foi o primogênito que se sacrificou como cordeiro e derramou o seu sangue para que nós fôssemos libertos do pecado e da morte. Esse é o sentido real da Páscoa. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o cordeiro sacrificado para nos redimir do pecado. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora então você tem uma singela noção do verdadeiro significado da Páscoa. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu lançar aqui. Te agradeço por ter ficado até aqui. Te espero nos próximos vídeos. Aqui tem mais 2 para você continuar nessa jornada de crescimento espiritual, emocional, desenvolvimento pessoal. Deus abençoe sua vida e eu te desejo a paz que excede todo o entendimento.